Érica, seja muito bem-vinda. Estamos aqui ansiosos para bater esse papo com você, trazendo questões aí do mercado, competitividade no setor, indústria de pipeline. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Eduarda. Vamos lá. Uma breve introdução aqui. A Érica, ela é uma profissional sênior aí do setor. Ela passou aí pela Tecnip, passou 15 anos na Transpetro, foi engenheira de integridade e hoje ela trabalha na Rosen como engenheira principal, lá no Reino Unido, em Newcastle. E hoje, vamos lá. Vamos começar então por o cenário atual que a gente vive no mundo, né? Pandemia. O Brasil também está nesse Inescapável, né? cenário. Exato. E a gente vai continuar enfrentando esses desafios todos para a retomada do crescimento depois desse período de pandemia, né? Tem muita imprevisibilidade gerada por esse período. É difícil projetar cenários futuros, né? Garantir essa resiliência dos processos de negócio se tornou um exercício de bastante incerteza, né? E que demanda, assim, flexibilidade e criatividade dos prestadores de serviço. Embora a gente saiba que os impactos sejam diferentes para os diversos tipos de setores, como que você vê o comportamento da indústria de dutos nesse período de 2020, 2022, que a gente teve a pandemia, né? E olhando, assim, para frente, para o futuro, quais são as perspectivas em termos de análise de competitividade que você vê? Olha, primeiro vamos estabelecer um ground-based rule, ok? A indústria de óleo e gás, de pipeline especificamente, sempre foi uma indústria muito tradicional, muito conservadora, muito, não vou dizer devagar, mas muito cautelosa ao adotar novas soluções, a adotar novas iniciativas na área técnica. E com razão, porque é uma indústria que, quando uma falha acontece, pode ter consequências assim catastróficas, né, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Então tem uma razão de ser conservadora, sim. E o que a gente viu, né, durante a pandemia é que a situação toda pegou a indústria de óleo e gás completamente desprevenida. Sem surpresa aí, né? Porque pegou o mundo inteiro, venhamos e convenhamos, pegou o mundo inteiro desprevenido. Então foi um momento assim historicamente único para a indústria como um todo, tá? Principalmente porque para a gente foi uma confluência de fatores, né? Já tinham várias linhas de ações, eventos que já estavam assim meio que rolando e que foram catalisados, né? Potencializados durante a pandemia. E isso a gente viu assim de forma marcante logo no início, né, com aquela guerra de preços, com a União Soviética e tudo, o preço do petróleo caindo assim a níveis negativos, né? Coisa que nunca antes, né? Foram mares nunca antes navegados. Eu acho que por nenhum tipo de commodity, né? Você chegar a um nível em que uma commodity ela adquire no mercado um valor negativo. Foi um momento assim de susto, né? E de introspecção também, eu acho, para a indústria, onde a gente voltou os olhos para dentro. Então, tiveram uma série assim, de reações, talvez assim, um pouco exageradas, né? Onde as empresas estavam tentando realmente se centrar, se preparar em termos de resiliência, como você falou, né, para a estratégia de longo termo para business continuity, para garantir que eles fossem capazes de continuar no mercado, independente dessas flutuações que estavam ocorrendo, que na época, né, hoje a gente ainda olha assim com muita cautela em relação a tentar prever qualquer coisa para o futuro, mas em março, em abril, em maio do ano passado, o futuro não existia, né? O futuro era amanhã, depois de amanhã, o que já era assim. E apagando incêndio, né? Exatamente. Foi um momento assim extremamente peculiar, mas
como todos os momentos assim de muita entropia têm uma energia particular, né? Eu acho que gerou, botou muita coisa assim em movimento que em tempos normais teriam demorado muito mais para pegar. Por exemplo, a indústria, né, o mercado como um todo, estava brincando com essa ideia de trabalho remoto, né, alguns segmentos adotando aqui e acolá, né, mas a indústria de óleo e gás não. E, de repente, o mundo inteiro teve que se adaptar em questão de semanas, né, se transportar para esse novo modo, né, de vivenciar a experiência do trabalho. E venhamos e convenhamos, assim, nós saímos com louvor, né, nos desempenhamos, conseguimos levar a cabo, tanto para enfrentar e surfar aquele momento assim, de muita convulsão do mercado, o que para as operadoras foi não apenas em termos de business, tá? Em termos econômicos, mas em termos de operações, né, de viabilizar operações, foi extremamente difícil, né? Imagina, você tem um ponto A de produção e um ponto B, né, de distribuição. Esses pontos mudaram. O ponto B de distribuição não tinha mais capacidade de absorção em termos de tancagem, de distribuir, ou de tancagem para armazenar, e isso teve que ser redirecionado. Operações, como você estava dizendo aí, de serviços, né? A logística de transporte de pessoal, transporte de equipamentos, né, de execução de serviços em campo, tudo isso teve que ser repensado, reformatado, restabelecido de forma assim, foi um momento muito interessante, muito interessante. Mas o que a gente está vendo é que a indústria está emergindo. Está emergindo. O óleo está de novo num preço, num patamar bastante saudável. Tá? Tem especulações aí de que, devido à falta de investimento, né, durante o período aí que a gente passou, esse patamar pode ou não se manter estável, né? A gente tem que ver, mas entretanto, o pesadelo, né, o desespero dos preços negativos são coisa do passado, foi aquele momento. E a gente está vivendo hoje um momento com certo conforto para a indústria, para a prestação de serviços como um todo, mas um momento onde as experiências que a gente fez durante o período mais dramático da pandemia, que foi o trabalho remoto, execução de inspeções remotas, de novo, a gente estava sempre condicionado, ok, não, para realmente emitir um diagnóstico de que esse equipamento, de qualquer coisa está de acordo com certas normas, né? Precisa de um expert em campo. Esse expert foi substituído por GoPro, por drones, e essas experiências, né, de sucesso, elas fizeram um marco, né, e abriram caminho, elas estão se consolidando. Então, em termos de competitividade, o que eu vejo assim com muito interesse, né, e com muita expectativa em relação ao futuro, é a queda das barreiras geográficas, principalmente em relação a serviços digitais ou que envolvam expertise, né? Como na minha área, que eu sou uma consultora. Hoje em dia é indiferente, a sua área de atuação não está mais vinculada à sua localização geográfica. E isso abre as portas em termos de prestação de serviços para, assim, não abre as portas, ela demole as portas, né? Demole todos esses muros. E agora a gente pode transitar, né? Um expert como eu aqui em Newcastle, eu posso estou trabalhando para o Brasil, estou trabalhando para a América do Sul, estou trabalhando para a África, com muito menos barreiras, dificuldades do que antes era em termos de como operacionalizar esse tipo de coisa. Então, em termos de expectativas, assim, de como a indústria vai ser no futuro, né, principalmente para prestadores de serviços, eu acho que é uma indústria mais democrática, em termos de distribuição de competências, em termos de suportar gaps de competência regionais que possam ter bolsões de gaps, né, de competência que possam ter aqui e ali. A gente agora tem ferramentas
e uma mentalidade mais apropriada para resolver esse tipo de problema, para apresentar soluções para isso. Em cada desafio e dificuldade tem N oportunidades que a gente pode explorar, né? Que você trouxe algumas. Exatamente. E essa quebra de barreiras para o mundo digital facilitou demais essa disseminação do conhecimento, né? Um pouquinho do que a gente está vendo aqui hoje, a gente aqui no Brasil e a Érica lá no Reino Unido, e a gente está conseguindo fazer essa troca junto com o público e com vocês. O mais interessante, Érica, é que você teve as duas experiências, né? O lado do operador e agora no lado da prestadora de serviço, né? Então, o que eu percebi, assim, nessa movimentação nos últimos tempos devido à pandemia, é que, por um lado, as operadoras, elas precisaram cortar custos como puder, como fosse possível, para conseguir enfrentar essa crise toda, né, e continuar saudável, para conseguir se recuperar pós-pandemia. Mas, por outro lado, também tinha as obrigações regulatórias, né, de inspeção periódica, de manter a integridade dos seus ativos. Isso pelo lado da operadora, né? E pelo lado da prestadora de serviço, tinha essa questão toda de, bom, se realmente houver inspeção, se realmente precisar ir a campo, tem toda a logística internacional da ferramenta que subiu demais os preços, a dificuldade, a própria... devido ao Covid, né, quem embarca agora precisa fazer aquele isolamento muito maior do que antes, né, para conseguir embarcar, para evitar contaminação, né, offshore, por exemplo. Então, teve essas dificuldades que encareceram também um pouco os serviços, né, o negócio, mas, por outro lado, também teve a questão positiva de você saber que as operadoras não vão deixar de fazer porque elas precisam manter a integridade dos seus ativos, né? O que você percebeu nesse sentido, assim, dos dois lados da balança? Olha, de novo, um equilíbrio, né? O yin e o yang. As questões regulatórias, né? Os requisitos regulatórios, eles tiveram que ser cumpridos. A gente viu isso de uma maneira muito clara no mercado americano. O mercado americano, né, que é muito descritivo, né, prescritivo em relação aos requisitos regulatórios. Tanto antes quanto depois, quanto durante a pandemia, os negócios tiveram que continuar e o atendimento aos requisitos regulatórios continuou. Então, a parte de prestação de serviços, e eu estava aqui tentando, o Eduardo, sair um pouquinho, né, do lance de inspeção propriamente dita, porque prestação de serviços na indústria de óleo e gás e na indústria de pipeline especificamente é muito mais ampla do que meramente a execução de inspeções, né? Existem toda uma gama, né, de atividades que têm que ser executadas, desde a parte de construção e montagem, né, a parte de manutenção efetiva em campo. Então, realmente, indubitavelmente, durante a parte mais dramática da pandemia, deslocamento ficou uma coisa assim, uma question mark. Ficou complicada, né? Ficou um ponto de interrogação que estava difícil de ser respondido, né, naquele momento. Mas a logística para isso se estabeleceu ou por alocação de ferramentas, alocação de times regionais que ficaram para atender aquilo ali, para minimizar, elaborando procedimentos, né, elaborando procedimentos para execução de serviços, para distribuição de pessoal que fossem mais eficientes, né? Ao invés de pula daqui, pula para lá, né? Tudo isso teve que ser reescrito durante esse tempo. Mas a boa notícia é que funcionou, inovações foram introduzidas, plataformas digitais
que já existiam no mercado foram aprimoradas e adotadas, não só adotadas, como abraçadas pela indústria, para possibilitar novas maneiras de execução de trabalho, novas rotinas, né, de colaboração entre diversos níveis de execução, em termos de cadeias, né, de execução de serviços. E isso tudo eu acho que foram benefícios, né, soluções que a indústria desenvolveu, que vão ser incorporadas, que estão sendo incorporadas no nosso dia a dia, e que representam processos de otimização, processos que estão reduzindo custos, que estão reduzindo necessidade de deslocamento de uma forma geral. De novo, é um mundo mais democrático em termos de distribuição de tecnologias virtuais e de expertise que possa ser compartilhada através da experiência virtual. É um mundo mais democrático. Tá? Agora, as realidades de campo, em termos de execução em campo, do que ainda precisa da intervenção humana ou de deployment de equipamentos, de sensores, de o que quer que seja, em campo, essas atividades, sim, sofreram um impacto tremendo e hoje estão começando a se recuperar. Mas, assim, eu acho que no geral, no big picture da coisa, a gente está emergindo dessa crise de uma maneira, assim, muito interessante, muito mais saudável como indústria, né, do que a gente era no passado, e muito mais ágil, muito mais pronta a reagir a eventos inesperados. E com uma mentalidade muito mais aberta para adotar inovações, tanto tecnológicas quanto de rotinas de trabalho. A gente precisou se reinventar e colocar a criatividade e a flexibilidade em prática, né? Exatamente. Foi um tremendo desafio e a gente respondeu à altura, eu diria, tá? Que acho que os 6 primeiros meses foram muito confusos, mas depois disso nós entramos num ritmo, né, bastante produtivo, bastante reativo e bastante flexível também a quaisquer novos cenários. Nós ainda estamos agora, né, preparados, prontos, em termos de mentalidade de processos desenvolvidos para reagir a condições diferenciadas, solicitações diferenciadas do mercado. Falando em mercado e competitividade, né, dentro de óleo e gás, vem em mente o gás natural. Como pré-sal, principalmente no Brasil, né, falando agora do nosso país, temos o pré-sal que tem muito gás associado, tem muita produção de gás, principalmente agora com bacalhau, né, é um ativo super em voga agora, super em alta. Tem o novo mercado de gás, que com a abertura, né, de novos players, para novos players atuarem aqui no Brasil. A EPE, que é um instituto de pesquisa, ele prevê que a produção líquida nacional de gás natural aumente cerca de 6,6% ao ano entre 2018 e 2030. Então, é bastante essa evolução que a gente prevê para o gás natural. Infelizmente, no Brasil, a gente também sabe que a nossa infraestrutura para o escoamento desse gás, ela ainda não é bem desenvolvida, né? A gente tem, em média, aí, uns 45 mil quilômetros de dutos ao longo do país, principalmente na costa, mas está longe de ser o ideal, visto a extensão que tem o nosso país. E nesse contexto, essas infraestruturas elas vão ser necessárias para que a gente consiga explorar esse potencial do gás natural, para que a gente possa realmente vender essa molécula, né, e que ela chegue aos nossos consumidores finais. E frente a esse aumento que a gente está vendo de produção e essa falta na nossa infraestrutura, como que você acha que isso impacta a indústria de dutos? De forma, assim, tanto a curto quanto a longo prazo, de modo geral?
É uma pergunta complexa, por quê? Porque o cenário é bastante complexo, né? Vamos recapitular, vamos voltar ao começo. Pré-sal. Pré-sal. As reservas que a gente tem de gás no pré-sal são imensas. É um recurso que a gente tem, ok? Como nação. Em termos de como explorar isso, é uma outra história. Todo o pré-sal, né, toda a produção offshore que a gente tem desenvolvido, até mesmo antes, né, o pós-sal, a bacia de Campos, a gente adotou um modelo no Brasil bastante diferenciado, um modelo de produção acelerada, muito baseado em FPSOs, né, na parte de processamento e tratamento de líquidos, né, in situ, né, no mar. Então, esse modelo está sendo levado ainda a um outro patamar agora no pré-sal. São tantas camadas, vamos lá, por partes, né? O líquido, como molécula, ok? Como commodity, ele tem um valor muito mais elevado do que o gás no mercado. E os investimentos no pré-sal, né, os investimentos necessários para botar o pré-sal em produção foram imensos. Então, obviamente, todas as empresas que investiram no processo estão ávidas, né, para ter um retorno do investimento. Esse retorno ele pode ser acomodado muito mais rapidamente através da exportação de líquidos. Por quê? Várias razões. Líquidos, o Brasil já é autossuficiente, está destinado ao mercado internacional, e o mercado internacional, apesar da pandemia, para o Brasil especificamente, que está redirecionando grande parte da produção para o mercado asiático, que não desacelerou, está muito atrativo. Está muito atrativo, tem comprador garantido, tem saída garantida, então líquidos é um excelente negócio. Gás e líquidos pode ser viabilizados sem a construção de dutos de longa extensão. Gás, por outro lado, é uma commodity que está destinada pela própria natureza, ok? Do estado da molécula, né, que é gasosa, e que oferece mais dificuldades, né, para manipulação, para compressão, para armazenagem e transporte. Está sendo destinada para o mercado interno. Para isso virar uma realidade, a gente precisa de novas avenidas, novas rotas de escoamento. Essas rotas estão sendo providenciadas. A gente tinha Rota 1, Rota 2, agora implementaram Rota 3, Rota 4, ou seja, estão sendo tomadas atitudes nesse sentido. Mas os volumes disponíveis no pré-sal são imensos. E os volumes requeridos pelo crescimento econômico projetado do Brasil também o são. Também o são por quê? Porque o Brasil tem uma matriz energética muito diferenciada. Até o momento, a grande parte, né? Nós temos uma matriz super green, ok? É uma das mais greens do planeta. Mas até o momento a gente se apoiou grande parte do nosso crescimento econômico no uso de energia de recursos hidrelétricos. Essa fonte está mais ou menos, não diria exaurida, mas pelo menos assim, os grandes projetos economicamente viáveis e sustentáveis em termos ecológicos, eles já foram implementados. Ou seja, tem pouco espaço para a gente ampliar a produção, né, ampliar a participação do recurso hidroelétrico na matriz energética brasileira, tem pouco espaço para isso. Então, o crescimento de consumo que está sendo projetado devido ao crescimento econômico está sendo basicamente absorvido pela proposta de utilização do gás. Então, os volumes realmente que vão ser requeridos para alimentar esse crescimento de consumo energético no país são imensos. Para viabilizar esse escoamento, realmente será necessário ampliação da capacidade. Existem duas maneiras de você ampliar a capacidade de transporte de gás. Vamos focar em transporte, não vamos falar de distribuição. Distribuição é outro assunto, vamos falar de transmissão, ok?
existem duas maneiras que você pode ampliar capacidade de deslocamento de volumes de transmissão em gás. Otimização do uso da sua malha. E para isso, assim, é super interessante até na área de integridade, ok? As tecnologias que a gente tem para isso são, assim, muito, muito interessantes mesmo. A gente tem otimização de processos de automação e controle, e a gente tem o uso de inteligência artificial para auxiliar, né, na tomada de decisão para a otimização do uso dessa malha. A gente também pode fazer reanálise, reengenharia em termos de integridade e capacidade estrutural da malha, né? Estudos em relação a esse sentido. Mas a ampliação de capacidade de deslocamento de volumes, né? Que a gente pode conseguir através desse tipo de estratégia em relação a infraestruturas que já estão instaladas é limitada. Então, atendimento a novos mercados e grandes ampliações de capacidade, elas estão necessariamente vinculadas ao desenvolvimento de novos dutos. Isso é um investimento pesado. Isso é um investimento pesado e de longo prazo. Isso vai ser demandado tanto em termos de offshore, tá, como de onshore. Offshore para captar, né, todo o volume que pode ser produzido, né, pelo pré-sal, e onshore em termos de como distribuir isso para o mercado existente, onde as malhas existentes já estão mais ou menos assim no limite de capacidade, e mais ainda ampliar a área de atuação, a área de ser servida por esse tipo de distribuição energética. Você tem as duas coisas. O recurso existe, a demanda, o crescimento de demanda está projetado, falta conectar, né, os dois pontos, né, em termos de desenvolvimento de capacitação tecnológica para ampliar, em termos de desenvolvimento de soluções que possibilitem a ampliação de capacidade da infraestrutura existente e em termos de soluções de novas rotas a serem estabelecidas. Isso tudo vai ter que ser estudado e está atualmente em discussão, né? Apesar de ser bastante complexo e ter inúmeras variáveis, né, envolvidas nessa questão da ampliação da malha, de investimentos em dutos, né, ou gasodutos, a gente consegue perceber que se realmente se concretizar e novas malhas forem construídas, principalmente mais no interior do país, isso vai ter um impacto muito positivo para as regiões que receberem esse investimento, né? Porque hoje a gente vê que a maior parte da malha ela se encontra no litoral. E é onde tem indústria, onde tem movimentação econômica, a sociedade se desenvolve, né? É natural. Então, acho que, sem dúvida, se a gente conseguir capilarizar esses dutos em outras regiões do país, eu acredito que o desenvolvimento regional, o desenvolvimento da sociedade ali, também possa caminhar em conjunto com essa implantação, né? O que tu acha? Isso também é um paradigma, né? Eu não diria nem um paradigma, mas é um outro ponto a ser considerado. Você tem duas opções, ok? Vamos lá. A perspectiva de aumento de produção que a gente tem acessível é na costa. E a intenção é levar o progresso, levar a disponibilidade energética para o interior. A interiorização da energia representada pelo volume de reservas de gás do pré-sal, ela pode se dar de duas maneiras. Você pode levar o gás para o interior, ou você pode levar a energia elétrica gerada através do gás para o interior. A vantagem é que as linhas de transmissões já existem.
né? E a ampliação dessa infraestrutura, ela pode ser mais segmentada, digamos assim. Então, uma outra solução seria você continuar com um modal onde o gás é distribuído pela costa brasileira, né, e interiorizar a disponibilidade energética através de linhas de transmissão. Trazendo um pouquinho mais agora para a parte de carreira, como para você, né? Você teve esse caminho todo de mestrado, doutorado, na carreira acadêmica, e ao mesmo tempo também explorou muito a questão da indústria, trabalhando, né, nas empresas aqui no Brasil e agora no exterior. Como que você vê, na sua experiência, né, a indústria atrelada a projetos de P&D, né, e inovação na área de adultos? Como que isso influenciou no seu plano de carreira, no seu desenvolvimento ao longo como profissional, né, ao longo desses anos? Fala um pouquinho para a gente como é que foi isso para você. É uma pergunta pessoal, então eu vou responder de uma forma pessoal, porque a escolha de carreira, na verdade, ela não esteve conectada, foi emocional. Não esteve necessariamente conectada, não esteve conectada a um caminho lógico, tá? Quando eu estava fazendo meu doutorado na PUC, na época em acúmulo de dano, né, nanomecanismos de acúmulo de dano em metais. Basicamente, a minha carreira até aquele ponto foi de que eu era uma analista de falhas, né? Meu mestrado foi em análise de falhas, mecânica da fratura, e depois eu evoluí para a parte de microscópico e macroscópico, eu evoluí para o nanoscópico. E eu estava, assim, embebida, assim, sabe, surfando essa onda, assim, muito, muito completamente esquecido do resto do mundo, enterrada no meu laboratóriozinho, estudando esse tipo de coisa. Quando aconteceu o acidente da Baía de Guanabara, sabe, foi um choque de realidade. Caraca, assim, eu tinha capacitação, eu tinha um conhecimento que eu vi que a falta desse tipo de conhecimento podia ter um impacto tremendo, tremendo, né, na qualidade de vida do filho que eu tinha acabado de ter, né, na perspectiva do planeta que a gente podia oferecer, né, do futuro que eu poderia oferecer para ele, e da minha qualidade de vida imediata. A Baía de Guanabara era meu quintal, né? Eu morava em Niterói. Então, foi aí que eu optei por seguir a carreira de pipeline. O próximo concurso que a Petrobras abriu, eu estava lá na porta. Opa, olha só, eu acho que vocês precisam de mim. Sentei, minha bundinha na cadeira, fiz a prova e entrei. Vamos lá. Aonde é o departamento de integridade aqui? Enfrentou o desafio, foi. Exatamente, exatamente. Então, a minha escolha de carreira, ela não foi lógica, ela foi tremendamente emocional. E, em termos, sua pergunta específica era a evolução de tecnologias, né, e inovação, esforços de R&D para a indústria rodoviária. Eu, até hoje, a minha conexão, né, com esse tipo de desenvolvimento não é racional. Ela é absurdamente emocional. Eu me sinto, olha, me arrepia, é visceral a minha resposta a isso. Trabalhar na indústria de óleo e gás não foi uma escolha econômica, não foi uma escolha racional, foi uma escolha emocional. Uma escolha emocional na qual, ao longo da minha carreira, eu me senti muito gratificada, porque eu podia atender, né, a sociedade de duas maneiras muito distintas. E é um trabalho inglório, né? Se você faz bem feito, ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai notar a sua existência, né? Eles só notam quando alguma coisa está muito errada. E aí, dedos começam a ser apontados e você tem que step up, em termos de encontrar soluções, né? Que são os vazamentos, né, os acidentes, aí Olha, vem. assim,
tenho um badge of honor aqui, ok, de ter passado pela minha carreira toda inteira como pipeliner, sem nunca ter tido um acidente de uma linha sob a minha responsabilidade. Nunca. E a minha especialidade sempre foram linhas críticas, tá? Linhas altamente críticas em termos de dano acumulado e críticas em termos de logística, tá? Então, eram linhas que eram levadas ao extremo em relação às condições de escoamento e ao extremo em termos dos mecanismos em falha que estavam atuantes. Nunca tive um acidente. E você teve esse período muito junto em que você trabalhou na indústria, acredito que foi na época da Transpetro, né? E também estava no teu doutorado. Então, caminhou assim, as duas ramificações de carreira, você estava com um pé em cada uma, né? Tu teve alguma pesquisa, assim, ou algum momento que você teve junto num problema que envolveu a indústria e a academia ao mesmo tempo, que tu teve essa percepção de realmente uma não caminha sem a outra. Sem a pesquisa e desenvolvimento, a gente não tem inovação, a gente não tem crescimento da nossa indústria. Como que tu se sente? Como que foi para você? Olha, é uma pergunta assim, muito interessante, porque me traz para um momento que eu estou vivendo hoje, do qual eu tenho muito orgulho. Tá? A Rosen é, sem sombra de dúvida, né, uma líder no mercado de inspeção de dutos. Né? E a líder no segmento aí durante décadas. Durante essas décadas foi acumulada assim, uma quantidade de informação enorme em relação ao acúmulo de dano, né, que a malha de dutos global, mundial, sofreu e vem sofrendo ao longo desse tempo. Tá? Hoje em dia, né, com o desenvolvimento aí de capacidade computacional, de novas plataformas, como a gente estava falando, né, de novas tecnologias e até mesmo de deployment mesmo, né, de inteligência, de ferramentas de inteligência artificial, você explorar as informações contidas nesse tipo de dado, nesse tipo de quantidade de dado, né, nesses data lakes, hoje passou de ficção científica para uma realidade. Então, volta aí no início da minha carreira, né? Eu te disse que eu era uma cientista, né, de acúmulo de dano. Essa é a minha paixão. Ver o acúmulo de dano e resolver o acúmulo de dano, né? Mitigar aquilo dali, entender como o processo fenomenologicamente se impõe, e dois, né, vir com soluções para impedir ou mitigar o prosseguimento daquele acúmulo de dano. Hoje, e durante a minha carreira, né, numa operadora, o que eu podia fazer era administrar esse acúmulo de dano em termos de linhas individuais ou de malhas, em segmentos individuais de malhas. Hoje, com essas ferramentas novas, né, esse salto tecnológico que a gente está dando, com o uso de ferramentas de inteligência artificial e com acesso à quantidade de dados que a Rosen é receptáculo hoje, nós estamos conseguindo unir as duas pontas. E ao invés de estudar acúmulo de dano em linhas individuais, eu estou tendo o privilégio de estudar acúmulo de dano na malha global, na malha a nível planetário. Isso é uma coisa, de novo, as implicações disso para a indústria, né, são imensas. Tá? Toda a indústria, né, de integridade, não vou dizer em termos de detecção de defeitos, porque isso daí tem sido um processo continuado, mas a indústria de gerenciamento de integridade, ela é baseada em procedimentos e metodologias basicamente desenvolvidos no final da década de 60 e início da 70. Você teve alguma coisa assim, você teve análise de risco que veio, você teve mais alguma coisa, mas assim, análise mesmo, científica, né, embasamento científico para a avaliação de integridade de dutos,
A base foi desenvolvida na década de 60, 70, e isso é o que a gente usa até hoje. Nós estamos vivenciando hoje, né, a transição, né, um shift entre essas metodologias que foram desenvolvidas na década de 60, 70, para outras metodologias completamente diferentes, que serão data-driven, né, ao invés de serem baseadas em informação de defeitos individuais, em localizações individuais, de linhas individuais, sobre condições específicas, a gente vai estar extrapolando isso para análises populacionais. Esse momento específico, para mim, eu vejo como um dos ápices da minha carreira, o ápice da minha carreira, né? Sempre quando você está no alto de um topo, você olha para baixo, aquele topo parece mais alto, né? Esse momento é o momento que eu estou vivendo hoje. Eu me sinto muito grata pelos desenvolvimentos tecnológicos, né? Acadêmicos, né? Que produziram as ferramentas, né? E as tecnologias que, como cientista de dano, né, estão me dando a oportunidade de sair de como eu fiz do mestrado para o doutorado, né, do macroscópio para o nanoscópio, eu saí do individual para o populacional. Esse momento, assim, eu ainda estou em êxtase ao estar vivenciando ele. Agora a gente pode fazer essas análises a nível global, de forma a ajudar a estabelecer políticas governamentais, a ajudar a estabelecer práticas regulatórias que sejam, ao invés de meramente descritivas, né, que sejam proativas, que sejam baseadas em dados, né, que sejam interpretadas e consolidadas e geradas por uma análise de dados sólida. Eu acho, de novo, um momento único. Não, é excelente. A gente tem uma quantidade de dados enormes à disposição hoje em dia, né? No caso da Rosen, a gente tem essa expertise, né, dentro da parte de inspeção, de integridade. Então, tirar realmente esse valor de todo esse database que a gente tem, de todos esses dados, tirar uma informação tão relevante quanto essa, que pode promover essas mudanças também no âmbito de políticas sociais e para auxiliar essa parte de técnica, né, essa parte mais de integridade dos ativos em cada país, é realmente impressionante. Realmente impressionante. Parabéns, viu, pelo trabalho. Agora, falando como jovem profissional, né, olhando para você, uma profissional experiente, eu vejo muita força, eu vejo uma história de muita superação, eu vejo uma mulher que é obstinada, é corajosa, e é uma referência para mim, sim. Então, sou super sua fã, tu sabe disso. E essa representatividade que você tem como profissional, como mulher, como pessoa, para outras mulheres, para outras profissionais da área, é muito importante para a gente conseguir evoluir como sociedade, como indústria, para que a indústria entenda o valor que as mulheres têm para contribuir, né, em termos de inovação, em termos de solução, em termos de produção mesmo, né, de evolução. Quando a gente fala em diversidade como um todo, não só de gênero, diversidade de forma geral, a gente fala de criatividade dentro de uma empresa, a gente fala de avanço financeiro, comprovadamente, né, tem pesquisas que mostram esse alavanque que as empresas que têm diversidade no seu corpo técnico, que se preocupam com isso, elas têm sim um crescimento financeiro muito notável. Tem a questão do ambiente de trabalho, tem a questão de sociedade, de você inserir todas as pessoas da sociedade no trabalho, que o trabalho é grande parte da nossa vida, né? E é algo muito importante para todo mundo, não só para mulheres. Mas a gente vê que, em termos populacionais, em termos gerais, as mulheres acabam, sim, tendo uma dificuldade extra e muito maior
o outro gênero, né? Que, no caso, o homem teria. O que eu almejo é uma sociedade feliz, a utopia, ok? Onde as pessoas estejam desempenhando funções que elas estão capacitadas para e que elas sintam motivadas para e que traga gratificação para elas para executarem. Para terminar aqui o nosso bate-papo, vamos de dicas, vamos de dicas. O que você diria para os jovens profissionais que gostariam de entrar para a área de integridade, para esse mundo de dutos, ou que estão fazendo transição de carreira para essa área? Que dicas de desenvolvimento pessoal, profissional, que seriam mais relevantes, assim, no seu ponto de vista, para ter sucesso como pipeliner, como um profissional da área de dutos? Primeiro, bem-vindo. Eu acho que é uma indústria muito carente, ok? De novos braços, de novas mentes, de novas competências, de novas visões e principalmente de juventude. Dicas. No Brasil, imperdível, Rio Pipeline. É o segundo maior evento da indústria de dutos do mundo, ocorre no nosso quintal, tá? Essa vice-chair do comitê técnico, participe do comitê técnico, eu não sei, há uns 15 anos, pelo menos, então tenho muito orgulho do desenvolvimento da história do evento, né, que começou com um evento muito como um workshop mesmo, né, da área de dutos, e evoluiu para ser um dos pontos de referência mundial para a indústria de dutos, de encontro dessa indústria, né? Você tem também a ASME, que tem uma divisão específica para pipelines, com material especificamente desenvolvido para pipeliners, e com um evento também especificamente desenvolvido para pipelines, que é o IPC, que ocorre bianualmente em Calgary. Na verdade, a gente alterna, né? Anos ímpares, o Rio Pipeline ocorre no Rio, e anos pares, o IPC, o International Pipeline Conference, ocorre em Calgary, suportado pela ASME, o Rio Pipeline suportado pelo IBP. Então, essas duas instituições, pelo menos, são muito importantes. Outros eventos, assim, que são extremamente recomendáveis, né, você participar, é o PTC, que ocorre na Europa, na época de março, mais ou menos, e o PEPIM, que ocorre na América do Norte, em Houston, usualmente entre fevereiro e março. Esses dois eventos também são muito... tem uma história da indústria. Então, se você quiser realmente não só ser introduzido à indústria, né, como um participante desses eventos, tenta se oferecer como um contribuinte, né, para desenvolvimento de conteúdo, submete papers, né, se oferece para trabalho voluntário em uma dessas associações ou no desenvolvimento desses eventos, é um ticket para você ser inserido num subgrupo da nossa tribo. Nesses locais, nesses eventos, os dois principais pontos é a proximidade técnica com as discussões atuais da indústria e o networking muito forte, né? Então tem que aproveitar ao máximo, tirar tudo que conseguir de bom dessas duas oportunidades durante esses eventos, né? Sem dúvida. Eu não gosto nem de chamar de network, porque vira um negócio assim muito, muito despido de conexão humana, né? Muito profissional. Estou indo lá para fazer network. Não, é mais que isso, tá? É realmente conexão humana, da qual eu me orgulho muito, tá? De fazer parte, da qual eu tiro muita energia, tá? Grande parte, assim, dos meus desenvolvimentos, tanto de carreira, né, profissionais, quanto mesmo técnicos, né, como com oportunidades assim de knowledge share que eu tive com pessoas que para as quais na época eu olhava assim para cima, aconteceram nesses eventos. Partilhando agora um momento assim muito peculiar. Eu me lembro que na primeira semana, tá, que eu comecei a trabalhar
como uma pipeline, com integridade de dutos, né? Que eu fui para o Departamento de Integridade de Dutos. Era a semana do RPC, anterior ao RPC, ao Rio Pipeline. E meu chefe me enviou, olha só, você está muito crua, né? Eu vou te mandar esse curso aqui com esse cara. Esse cara, na época, era tido como um dos grandes, né, uma das grandes mentes, né, um dos grandes champions do mundo inteiro da área de pipeline, de avaliação de defeitos em dutos. Essa pessoa me impressionou tanto, né, que eu saí de lá, imprimi o currículo dele, colei lá, assim, na lateral da parede, assim, da minha mesa, né, da minha escrivania. Hoje ele é meu vizinho aqui em Newcastle, a gente trabalha no mesmo escritório. De novo, conexões humanas. Eu já fui na casa dele, ele já veio na minha, a gente já jantou na casa do outro. Então, esse tipo de acolhimento é muito característico da nossa indústria especificamente. Por isso que eu estou dizendo que você, como uma mulher, tá? Uma vez que você se destaque e se posicione, não como uma profissional, mas como um membro da comunidade técnica de pipelines brasileira, você vai ser abraçada. E metade das entropias aí, né, dos obstáculos que você vê, eles vão ser aplainados. Érica, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma excelente conversa, uma excelente discussão. A gente conseguiu abordar aqui um pouquinho sobre transição energética e a relação que esse cenário de pandemia, esse cenário de transição tem com a indústria de dutos. Falamos um pouquinho aqui do Brasil, falamos um pouquinho da Europa. A gente caminhou aí pela questão da carreira, como que a indústria se liga com a academia. Então, foi, sem dúvidas, super enriquecedor. A gente conseguiu aprender um pouquinho com você. Muitíssimo obrigada pela participação. Parabéns por todo o trabalho, toda a sua trajetória. E você sempre é muito bem-vindo aqui no WIN. Eu que tenho tudo a agradecer, ok? Foi, assim, um prazer, um privilégio realmente poder estar aqui, poder ter um papo, né, com primeiro, em português, segundo, com uma profissional jovem, brilhante, que acontece de ser também uma colega feminina, né? Uma portadora de 2 cromossomos X. É sempre um enorme prazer. Ok. Te aguardamos nos próximos episódios. E, pessoal, por favor, lembrem aqui de se inscrever no nosso canal, de curtir as nossas redes sociais e acompanhar o nosso conteúdo, que tem muita coisa boa vindo por aí.